Na noite de hoje, como consta da nossa programação, o nosso Marconi vai trabalhar conosco o Regresso do Egito e Visita ao Templo, que integram o volume 1 de Sabedoria do Evangelho do nosso Carlos Pastorino. Nesse momento, nós vamos passar a palavra para Marconi e que ele possa nos trazer a discussão devida e o conhecimento sobre o texto da noite. Marconi, com você a palavra. Que Jesus nos inspire, nos oriente e nos ampare hoje, agora e sempre. Rui, perdoe por não ter avisado que eu tinha mandado o material, eu vi você. Não, já correndo agora. O material. Mas eu esqueci, perdão mesmo. Tranquilo. O dia de hoje sem problema. É corrido. Tranquilo. Como o Rui anunciou, hoje a gente tem 2 capítulos do nosso estudo. O regresso do Egito e a visita ao templo. Você coloca o slide, por favor, Rui? Uhum. A visita ao templo. No primeiro ponto, no primeiro tópico que a gente vai explorar, que é o regresso do Egito. O texto está em Mateus, no capítulo 12, versículo 19 a 23. Você passa, por favor, Rui. Um instante só, Marconi, que eu estou aqui organizando. Eu estou aqui organizando a filmagem, tá? A filmagem, okay. Não, a gravação. Eu hoje também estou aqui um pouco atrapalhado. Não, quinta-feira... Pronto. Quinta-feira só Jesus na causa. Mas vamos lá. Como diz Carolina, só Jesus na causa. Mas vamos lá. Na causa mesmo. Então, é o regresso do Egito. A gente tem que, para a gente compreender o regresso do Egito, a gente tem que lembrar um pouco da fuga para o Egito. Então, ele narra, Mateus narra, mas tendo morrido Herodes Agripa, Herodes pai, que a gente não confundir com Herodes Antipas, que é aquele Herodes lá que vai aparecer no final do Evangelho, que vai aparecer com João. Então, tendo morrido Herodes Agripa, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma contigo o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, pois já morreram os que procuravam tirar a vida do menino. Levantando-se, tomou o menino e sua mãe e voltou para a terra de Israel. Tendo ouvido, porém, que Arquelau reinava na Judeia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá e, avisado em sonhos, retirou-se para os lados da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré para cumprir o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazoreu. A grafia que consta no livro é exatamente essa, Nazoreu, não é um erro. Nazareno. Próximo slide, por favor, Rui. E aí ele começa nessa primeira interpretação, que é a interpretação literal do texto, para depois ele entrar na interpretação esotérica. Ele é bem resumido, pelo menos nos textos que eu peguei de Pastorino, nessa passagem literal, ele é bem tranquilo, bem conciso. Após a morte de Herodes, novamente funciona a mediunidade de José. A gente tem que lembrar que José tem a primeira revelação em sonhos, quando Maria fica grávida, e ele tem a segunda na fuga para o Egito. E agora, novamente, através de sonho, o anjo manda-o regressar à terra de Israel. Arquelau, filho de Herodes, reinava na Judeia, e José temeu ir para lá, foi o que a gente viu no texto. À noite, um outro sonho esclarece, indicando que se dirige à Galileia, uma cidade chamada Nazaré. O que é interessante, aqui a gente vê um pouco da história. Quando Herodes vivo, Herodes Agripa, Herodes o que mandou matar as 2.000 crianças, etc., que mandou matar até os próprios filhos, Herodes faz um primeiro testamento, mas como ele mata alguns dos filhos, ele faz um segundo testamento.
Nesse Segundo Testamento, o único herdeiro dele seria Arquelau. Ele muda esse testamento e faz um Terceiro Testamento, que é o que vai prevalecer quando ele morre. E ele divide o reino. Herodes era um rei único. Apesar do território todo pertencer a Roma, Roma permitia que Herodes reinasse naquele território. Herodes divide o território dele para 3 filhos. Arquelau fica com a região da Judéia. Herodes Antipas, aí é o Herodes de João Batista, o Herodes lá da crucificação do Cristo, fica com a Galileia, e Filipe fica com a parte nordeste até as águas do Jordão. Esse testamento vai para Augusto. Augusto é Otávio, imperador romano, para que Otávio chancele, para que Roma autorize essa divisão proposta por Herodes. No testamento, Herodes nomeia Arquelau como rei. E quando chega em Augusto, Augusto diz: rei não, você não vai ser rei não, eu vou te dar outro título, vou te dar o título de tetrarca, e seus irmãos vão ser tetrarcas. Não tem um correspondente no que a gente tem hoje de autoridades políticas, mas de rei para etnarca é uma queda muito grande, é como se você fosse governador de uma província. E o termo não seria nem governador, porque os romanos tinham seus próprios governadores. A gente vai lembrar de Pilatos, que Pilatos era um governador. Então, Arquelau já estava chateado, porque ia ter que dividir o reino com os irmãos. Estava chateado porque não seria coroado como rei. E para completar a história, os judeus fizeram uma pressão para que ele tirasse um sumo sacerdote que estava lá. E aí ele não tirou esse sumo sacerdote. O povo se rebelou e ele mandou, logo de saída, matar 3.000 pessoas das mais influentes que tinha na Judéia. Então era para essa região que José, a princípio, pensou ir para um local governado por um indivíduo tão louco quanto seu pai. Tão ditador quanto seu pai, se não pior. Ele matou 3.000. E é interessante que o reinado de Arquelau, o tempo de governo dele é muito curto, porque ele começa a sofrer pressão para baixar impostos, ele começa a sofrer pressões para punir os indivíduos que haviam massacrado os judeus quando Herodes tinha colocado as águias romanas no portão do templo, e ele não cumpre isso, uma comissão vai até Augusto, e Augusto termina depondo ele e exilando ele para Viena, mais adiante. Por isso que durante o Evangelho, a gente pouco ouve falar de Arquelau, a gente vai ver mais falar de Herodes Antipas. E a gota d'água disso, da reclamação dos judeus, é algo bem interessante, que ele resolve casar com Glafira. Glafira era a esposa de Alexandre, irmão dele, que havia morrido. E como Alexandre e Glafira tiveram um filho, ele não poderia casar. E ele casou, isso aumentou a revolta dos judeus, que vão até Augusto, e Augusto termina destituindo ele e exilando ele em Viena. É nesse caldo de temperatura, nessa confusão toda, que José pensa em ir para a Judéia. E aí ele tem um novo sonho, um outro aviso mediúnico. O anjo diz: não, para a Judéia não, você vai para Nazaré, que é na cidade da Galileia. Próximo slide, Rui, por favor. E aí, nesse ponto, começa a aparecer problemas que ele só vai ser desfeito quando o Pastorino entrar na interpretação esotérica. Porque Lucas afirma que José e Maria eram de Nazaré. E aí a gente lê que, e avisado em sonho, retirou-se para os lados da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, no texto de Mateus, para cumprir o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado de Nazoreu. Mateus coloca o texto, Mateus é um judeu, e escreve para os judeus. Lucas não é judeu, Lucas é grego. No texto de Lucas, do Evangelho,
José e Maria saem de Nazaré, já eram de Nazaré, já eram ligados à Galileia, à cidade de Nazaré. Quando Mateus escreve, dá a entender que José e Maria sequer conheciam essa cidade de Nazaré, e que pelo anjo é que eles descobrem a existência de Nazaré e vai para lá para que se cumpra a profecia. Só que Mateus desconhece tudo isso, mostra o desejo de ir para Belém. Fazer o que em Belém? Pergunta Pastorino. E ainda explicita, para que se cumprisse a profecia que eu chamo Nazoreu. E aí que vem um comentário muito interessante de Pastorino, que diz, não há profecia alguma que diga dever o Messias ser chamado de Nazareno ou Nazoreu. Não existe no Velho Testamento nenhuma profecia de nenhum dos profetas, Malaquias, Isaías, Daniel, enfim, que diga que o profeta será chamado Nazareno, Nazoreu, que virá de tal, etc, etc. O que é interessante, mais interessante ainda, é que se você for pesquisar em todo o Velho Testamento, do princípio até o final, em nenhum instante a palavra Nazaré é citada. Não existe a palavra Nazaré no Velho Testamento. Se não existe nem a palavra Nazaré, muito menos existe profecias. E quando eu estava lendo o texto, quando a gente vai lá para a escolha dos discípulos, né, para a formação dos 12, Filipe vai até Natanael, também chamado Bartolomeu, um dos 12 discípulos diretos de Jesus, e Filipe diz a ele, olha, encontrei o mestre, encontrei aquele que há de ser o profeta, tal. E a pergunta de Bartolomeu chega a ser engraçada, que de onde ele é? Ele é da Galiléia de Nazaré. E Bartolomeu fala, Natanael fala, e de Nazaré vai sair alguma coisa que preste? Se os judeus tinham essa ideia de que Nazaré não poderia produzir nada que prestasse, como é que existia uma profecia? Onde foi que Mateus encontrou essa profecia de que esse Messias sairia de lá dessa cidade de Nazaré? Então fica uma coisa totalmente sem sentido. Eu fui buscar em outros livros, ver se alguém dizia alguma coisa, e há uma unanimidade de dizer que é um problema posto insolúvel. Essa profecia que Mateus traz aí, ela é insolúvel, não tem resposta, porque por mais que se procure algo no Velho Testamento, sequer tem a cidade de Nazaré, muito menos uma profecia dizendo que o Messias viria dessa esse E aí a gente entra na parte esotérica, da interpretação esotérica, porque fica sem sentido esse texto de Mateus se a gente comparar com o de Lucas. Só lembrando que Lucas coloca José e Maria como habitantes já da Galiléia de Nazaré. E Mateus coloca nessa passagem como sequer alguém que conhecesse essa região. E coloca uma profecia, insere uma profecia que não existe no Velho Testamento. Para a gente entrar no sentido esotérico, a gente tem que lembrar um pouco da fuga. Quando a gente estudou aqui a fuga para o Egito, a gente vai lembrar que o intelecto, né, José, iluminado também pelo alto, pelo anjo, né, em um sonho, recebe a ordem para fugir, para se dirigir para o Egito, levar a criança, o homem recém-nascido, né, o homem novo, que é Jesus, e a intuição, que é Maria, para o Egito, a fim de que ele se fortaleça, a fim de que ele possa se recolher, se retirar do burburinho das cidades, a fim de que ele possa fugir de Herodes, que ele chama da morte, e ir para o Egito. E assim José faz. Ele também lá chama a atenção que era preciso que essa criança nova, lá no capítulo A Fuga para o Egito, essa criança nova, esse homem novo, entrasse também em contato com o saber mais elevado, né, através dos iniciados do Egito. Pois bem, aí ele vem aqui depois de viver algum tempo de isolamento na meditação, ou seja, depois de se retirar de Belém, né, fugir de Herodes, fugir da morte, fugir das tentações do mundo tumultuado, do burburinho do mundo, né? Ele busca o isolamento na meditação,
fora de seus consanguíneos e amigos, a gente lembra que ele rompe com toda a parentela para poder ir para lá. O homem novo galga mais alguns passos no aprendizado espiritual, ou seja, esse contato com os iniciados no Egito, esse contato com a meditação, ele evolui mais, progride mais, e há uma necessidade de voltar ao povo. Aí a gente lembra daquela palestra de Rui, né? Há uma necessidade de voltar ao mercado, né? O caminho do Zen Budismo, a fim de aproveitar o que aprendeu, ensinar e exemplificar com os demais. Próximo slide, por favor, Rui. E aí ele chama a atenção, né? No entanto, regressa à multidão ignara. Ignara é um nome bem interessante. A multidão ignara, materialista, viciada, incompreensível, ainda não é aconselhada. Ou seja, todo aquele tumulto da Judéia, toda aquela coisa provocada por Arquelau, no sentido simbólico, é aconselhável que ele não esteja lá, porque ele ainda não está amadurecido para conviver naquele tipo de ambiente. Ainda que ele tenha ido para o Egito, ainda que ele tenha progredido, ainda que esse homem novo tenha evoluído, ainda que esse homem novo, através da meditação, da oração, tenha crescido, ele ainda não está temperado o suficiente para enfrentar algo como a Judéia, para enfrentar algo administrado por Arquelau. Então, é necessário ele ainda ir para uma outra região. Próximo, por favor. E aí, outra vez, iluminado pelo alto, ou seja, avisado pelo anjo, o intelecto, né? José recebe a mensagem do anjo via sonho. O intelecto, avisado pelo anjo, resolve ir para o meio religioso próprio do povo, ou seja, a Judéia. A tendência do intelecto, no primeiro momento, é voltar para o burburinho, para a aldeia, para a região onde a gente ainda tem laços, né, da evolução passada, puxado pela evolução passada, que a gente tem que lembrar com o intelecto aquilo que está mais próximo do nosso passado, mas percebe que lá ainda domina a intransigência religiosa, talvez perseguidora, através do aviso do anjo, através da meditação, ele percebe que ainda não tem condições de viver naquele ambiente. Já não é mais aquele materialismo cego e perverso que procura sufocar e matar o espiritualismo puro. Ou seja, já não dá mais para viver nesse tipo de vida, né? Já tem uma noção, já alcançou um estágio tal que você sabe que não quer mais aquilo, que aquilo lhe sufoca, que aquilo lhe mata. Mas ainda você tem uma tendência a algo, ainda lhe puxa para essa falsa luz. E aí ele tem a consciência de que já é filho, isso é, já avançou um pouco e está acima do vulgo, ou seja, está acima de Arquelau, está acima de Herodes, está acima daquela classe que se encontra naquele meio. Mas, assim mesmo, constitui perigo para o iniciante, porque, mesmo no ambiente religioso, conserva as características da intolerância, do fanatismo estreito, que não pode perceber as luzes intensas da espiritualidade crítica, mas apenas vê o lado externo e popular do espírito da religião. Isso acontece muito com a gente. A figura do filho mais velho, né, que não consegue compreender a grandeza do pai, ele não consegue se alegrar com a casa, né, com a alegria do irmão. É bem interessante nessa passagem que ele desconfia que tem algo acontecendo na casa. Em face à alegria, ele chama um servo e diz assim: o que está acontecendo lá em casa? E o servo pergunta: por quê? Porque tem uma festa, tem alegria. E aí o servo diz: teu irmão voltou e teu pai mandou matar o novilho para comemorar a sua chegada. Retornar à cidade, entrar no mercado, é algo ainda muito perigoso se o homem novo, se esse homem que nasceu não estiver plenamente pronto para enfrentar as tentações, né? Vamos pensar assim, puxando o evangelho, que o mundo oferece, as facilidades que o mundo oferece. Aqui, como a gente fala, as luzes luciferianas que nos são oferecidas. Por mais que a gente tenha alcançado esse estágio, por mais que a gente tenha se recolhido ao Egito, por mais que a gente tenha meditado, por mais que a gente tenha entrado em contato com ensinamentos novos, o retorno
ainda é complicado, ainda está na fase inicial. Então, ao invés de ir para a Judéia, é aconselhado ir para um local menos tumultuado, menos tentador, com menos tentações. Próximo slide, Rui, por favor. E aí ele diz que entra o intelecto novamente em oração e ainda uma vez recebe inspiração de não afrontar o oficialismo religioso com sua presença. Ou seja, José tem um novo aviso, tem um novo sonho, tem uma nova percepção de que ele não deve ir para a Judéia. Ainda não está pronto para enfrentar esse oficialismo religioso. Então ele resolve se refugiar nas regiões fechadas da Galileia, entre aqueles que praticam espiritualismo não oficial, e vai estabelecer sua morada na cidade de Nazaré, isto é, na dedicação a Deus, segundo a tradução de Pastorino, para que se realize o que é predito por todos os conhecedores. Será chamado Nazoreu ou Nazireu, ou seja, homem consagrado a Deus. E aí faz sentido o que Mateus coloca, não como uma profecia criada por um profeta, mas no sentido de que ele será chamado, ele vai para essa cidade, no significado do termo, consagrado a Deus de corpo e de alma, vivendo no mundo, em prol do mundo, mas sem ligar-se ao mundo. Ou seja, só faz sentido essa frase nessa interpretação esotérica, uma vez que não há nenhuma profecia que fale de Nazaré, não há nenhuma profecia dizendo que o Messias, que o Cristo, que aquele que há de vir, virá de Nazaré, mas nesse sentido esotérico, nesse sentido interpretativo, nesse sentido, né, ele será chamado Nazareno porque será consagrado de corpo e alma ao divino, né, que é lá a gente lembra muito isso do bom samaritano, com todo corpo, com toda a alma, com toda a fé e com todo entendimento, que é uma das orações dos próprios judeus. Próximo, por favor, Rui. Esse slide aí não existe, é porque eu montei o material em cima do antigo e aí ficou. Então, a gente conclui esse primeiro capítulo, que é o retorno, o retorno do Egito. E aí vem um segundo, que é muito interessante. Lá ele estava em Mateus, e aqui ele volta para Lucas, no capítulo 12, versículo 40, 52, visita ao templo. O próximo, por favor, Rui, que é o texto. E aí diz o texto de Lucas: e o menino crescia e fortificava, enchendo-se de sabedoria, e a benevolência de Deus estava sobre ele. Seus pais iam anualmente a Jerusalém pela festa da Páscoa. Quando o menino tinha 12 anos, subiram eles, conforme o costume da festa. E fim dos dias da festa, ao regressarem, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que o soubessem seus pais. Mas estes, julgando que ele estivesse entre os companheiros de viagem, andaram o caminho de um dia, procurando entre os parentes e conhecidos. E não achando, regressaram a Jerusalém à procura deles. Próximo, por favor. 3 dias depois, o encontraram no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muitos se admiravam de sua inteligência e de suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram surpreendidos, e sua mãe perguntou-lhe: Filho, por que procedeste assim conosco? Teu pai e eu te procuramos aflitos. Essa é a única vez que aparece a expressão pai se referindo a José. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que eu devia estar no que é de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que ele dizia. Então, desceu com ele e foi para Nazaré, e estava ali sujeito. Sua mãe guardava todas essas coisas em seu coração. E Jesus progredia em sabedoria, em maturidade e em benevolência, diante de Deus e dos homens. Então, a gente vai para o segundo texto agora, e a parte literal de Lucas, de Pastorino.
E aí Lucas coloca o regresso de Nazaré logo após a apresentação do templo, ignorando por completo outro acontecimento. Não tem ligação nenhuma no texto de Lucas. Há um hiato, um tempo, parece aquela coisa assim, 12 anos depois que aparece nas novelas, nos filmes, e ele encaixa esse texto. Diz que o menino crescia, se fortificava na parte física, enchendo-se de sabedoria na parte intelectual, e ainda tem alguns outros manuscritos que colocam fortificava-se em espírito. Ou seja, dá um carimbo de algo que você não sabe o que aconteceu. Não houve regresso do Egito e já vai aparecer lá no templo com 12 anos. O que é interessante que a gente observa, Pastorino fala em 15 anos, mas a maioria dos textos, pelo menos que eu estudei, que eu vi, que eu observo, a maioridade do judeu é os 12 anos. Houve períodos que ela ficava em 13 anos porque alguém criava uma lei que dizia que naquele ano, a partir daquela data, seriam 13 anos. Então, o que é bem interessante aí, se a gente pegar os outros estudiosos do Evangelho, é que Jesus aí é um adulto. Ele deixa de ser uma criança, né, porque ele está com 12 anos, e ele, adulto, vai até o templo. Coisas que a gente observa na literatura dessa época era que era muito comum acontecer esse tipo de coisa que acontece. Os indivíduos, em um raio de 25 quilômetros próximo a Jerusalém, eram obrigados, na Páscoa, a se dirigir à cidade de Jerusalém. A Galileia fica muito próximo, e pelo texto a gente vê que várias vezes, né, apesar de Pastorino falar que parece ser a primeira vez que Jesus vai, mas pelo texto de Lucas, a gente observa que José e Maria sempre iam. Então, é muito provável que, de outras vezes, ele já tivesse ido, mas a gente não pode dar essa certeza. Como era esse movimento? Eles iam, a festa durava 7 dias, a festa da Páscoa, eles ficavam lá, comiam, etc., participavam dos cultos, enfim. E, no regresso, geralmente as mulheres vinham na frente, começavam a caminhar antes, e no primeiro ponto de pernoite, os homens e as crianças terminavam por alcançar. Então, não há negligência de Maria nem de José em ter perdido o filho, perdido o menino. Né? Era comum que o menino ia na frente com a mãe ou ficava atrás para ir com o pai. Ou então ia com algum parente em algum bolo. Quem é menino sabe como é que menino faz, né? Quem era menino danado. Se você tirar o olho, ele desaparece. Pois bem, então Maria achava que estava com José, José achava que estava com Maria. E aí eles partem nessa caminhada e terminam percebendo que o menino não estava entre eles. E aí começam a procurar e tal. E no encontro, você coloca o slide, Rui, que eu já estou avançando para a gente não ficar perdido. Então, a lei Moisés ordenava que todos os homens que chegassem à idade da puberdade deveriam visitar o Templo de Jerusalém 3 vezes por ano, na Páscoa, no Pentecostes e na Festa dos Tabernáculos. Então, era um movimento normal, essa ida para os judeus. E é bem interessante a gente pontuar aqui, nessa parte não esotérica, como Jesus se portava como judeu, como ele fazia as coisas, cumpria as regras dos judeus. Então, se a gente for estabelecer uma religião para Jesus, a gente vai ter que pensar em Jesus como judeu, que ele cumpria os preceitos daquela religião. Então, ele chegou nessa idade, né, na idade da puberdade, chegou aos 12 anos, se tornou adulto, não é nem a puberdade, como o Pastorino coloca aqui, ele chega de fato a se tornar adulto e parte para lá. A festa da Páscoa durava 7 dias, finalizando com grande solenidade. O menino de 12 anos, com muita inteligência, não era vigiado, até porque já era um adulto. Né? A gente tem que pensar que ele tinha alcançado a maioridade. Assim se organiza o primeiro acampamento. À noite, na viagem de regresso, José e Maria deram por falta dele e não acharam entre os parentes e amigos. E aí, próximo slide, por favor. No dia seguinte, chegaram a Jerusalém,
observando grupos que saíam da cidade, procuraram por todos os lugares. No terceiro dia, resolveram ir ao templo. Sempre essa coisa cabalística do terceiro dia, do 12º, 12, 3, são números que estão sempre presentes no texto dos judeus. E aí descobrem Jesus sentado entre os doutores. Se imagina uma criança, junto àqueles velhos de barba, doutores, etc., etc. Havia muitas escolas, era muito comum as escolas com os rabinos, e era muito comum esses rabinos se encontrarem no pátio do templo para discutir as ideias, para poder discutir. Tinha muita briga, muita confusão. Se a gente for pegar os Atos dos Apóstolos, se a gente for pegar outras obras como Paulo e Estevão, a gente vai observar que há muita discussão entre eles para chegar ao consenso do que a lei de Moisés quer dizer. A gente costuma citar, né, que tem aquele dia, não pode trabalhar no sábado. E eles começam a discutir o que é trabalho. Não, trabalhar é fazer isso. Carregar uma carga é trabalho. Qual carga que, se for carregada, é trabalho? Se a gente carregar um balde d'água, é trabalho. Se for carregar um par de sandálias, tem escritos que é bem interessante, que até as alpercatas ele começa a discutir se calçar os pés com a alpercata muito pesada, se aquele é trabalho. Então, tinha essas discussões bobas, como tinham discussões profundas mesmo, né? Como a gente vai ver Gamaliel, Hillel, Rabi Akiba, Shammai, enfim, vários outros, com discussões de outros níveis, como acontece hoje na doutrina espírita, né? A gente vê discussões muito interessantes e também vê outras discussões, né, de temas tão bobos, tão tolos. Então, era como esses rabis se encontraram no templo e discutir. E essa criança aparece lá e começa a discutir. As perguntas que fazia, as respostas que ele dava, encheram os velhos mestres de administração e estupor em vista da sabedoria muito acima de sua idade que ele revelava. E Jesus vai fazer isso no decorrer de toda a sua vida. Um dos clássicos de resposta é quando vão tentar e perguntam a ele se era lícito pagar o imposto a César. E ele dá aquela resposta fantástica, né? Me deu a moeda, de quem essa face na moeda, a face é de César, então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Deveria ser uma discussão nesse nível, as respostas nesse nível, né? Lá como na mulher adulta, enfim. Então, devia ser uma discussão nesse nível. Próximo slide, Rui, por favor. Os pais também ficaram atônitos, tanto pela cena que presenciaram, como pelo modo de agir dele. Vem a frase repressor de Maria, que, falando a Jesus a respeito de José, única vez que isso acontece, lhe dá o título de pai. Teu pai e eu estávamos te procurando. Jesus responde. E aí, Pastorino assinala, que é bem interessante, que é a primeira vez que Jesus, né, diz algo, que é registrado algo que é dito por ele. Até então a gente está no nascimento, está no templo, está na fuga do Egito, mas ainda não havia uma manifestação de Jesus. Então, a primeira vez que Jesus abre a boca nos registros dos evangelistas é para falar isso. A resposta incisiva esclarecedora. Ele precisa estar no que era de seu pai. Eu estou na casa de meu pai. Eu estou no templo de meu pai. Eu estou no que é de meu pai. Eu estou nos negócios de meu pai. Então, a primeira afirmativa, a primeira sentença, a primeira vez que Jesus se expressa, que os evangelistas registram algo referente a Jesus, ao Cristo, é essa expressão que ele está no que é do Pai, que ele está na casa do Pai, que ele está cuidando dos negócios do Pai. E aí, Pai e Deus. Próximo, por favor. Ao regressar a Nazaré, Jesus estava sujeito a seus pais, a obediência, desenvolvendo-se gradativamente na parte intelectual, na sabedoria, na maturidade. O que é interessante, que me chamou a atenção, é que se Jesus completou 12 anos, ele estava de maior. E a gente vai lá para aquela passagem do cego de nascença, quando vão procurar o pai dele e começa a interrogar, e aí o pai diz, olha, ele já é responsável pelos atos dele, pergunte a ele, não me meta nesse bolo não, não me meta nessa confusão não, vá e pergunte a ele. E aqui, no entanto, tem um fato, se Jesus era de fato já de maior, se tornou adulto com os 12 anos, por que José e Maria retornam para buscá-lo e falam daquela forma?
E o que é interessante é que Jesus retorna com ele, né? Jesus não cria nenhum problema, responde como da mesma, uma resposta muito semelhante a Maria nas bodas de Caná. Mulher, ainda não chegou minha hora. Como dá uma resposta de novo: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Eu vim para fazer a vontade de meu pai. E, no entanto, ele se levanta do templo e retorna para Nazaré com Maria e com José. Aí a gente entra agora no sentido esotérico no próximo slide, por favor. Diz Pastorino: a anotação de Lucas ensina-nos que o homem novo se recolhe a Galileia, jardim fechado. Então, Jesus, Maria e José, o intelecto, conduz a intuição e o homem novo até o jardim fechado, né, até a Galileia, consagrando-se ao Senhor. E aí sobe, né, vão para Jerusalém. Nesse ambiente, o espírito ainda menino cresce, se fortifica, enchendo de sabedoria, aprofundando-se cada vez mais no seu coração, conquistando o reino de Deus e emergindo na benevolência divina que envolve. Então, sai do Egito, onde ele dá uma ascendência, tem uma ascendência na convivência no Egito, vai não para a Judeia, mas vai para a Galileia e continua esse processo de crescimento e de desenvolvimento. E a todo instante ele chama atenção em todos os sentidos, de físico, espiritual, intelectual, moral, enfim. Ao completar 12 anos de consagração íntima a Deus, né? Aí volta o número 12, e preparação pessoal, o menino vai pela primeira vez enfrentar o grande centro religioso. Aqui eu vou discordar um pouco de Pastorino pelo próprio texto. Eu acho que não é a primeira vez, mas quem sou eu para discordar de Pastorino? Só estou dando minha opinião. Pastorino diz que ele vai pela primeira vez enfrentar o centro religioso, pela primeira vez ele vai para Jerusalém. Se for no sentido de que pela primeira vez ele vai como adulto, ou ele vai e confronta as autoridades religiosas, porque a gente lembra que ele não vai para a Judeia para não confrontar as entidades religiosas, ele vai para a Galileia para ficar mais reservado, e agora ele vem para o centro religioso e pela primeira vez ele confronta. Aí sim, nesse sentido, sim, é a primeira vez que ele vai ao centro religioso e confronta as ideias que eram disseminadas no templo de Deus. Próximo, por favor, Rui. E ele diz, o evangelista anota que Jesus subiu para Jerusalém, que significa, Jerusalém significa visão da paz. Então ele sai da Galileia, do jardim, e vai para a visão da paz. Se é verdade que Jerusalém estava construída no monte, não é menos que ver-se a paz. Verdadeira é mistério subir vibracionalmente ao plano do espírito. E aí ele traz de novo para o sentido esotérico que esse subir significa mais um degrau na evolução espiritual, no crescimento espiritual, essa subida, esse crescimento, esse engrandecimento da alma. Próximo, por favor. Seus pais, José e Maria, aí a gente lembra, José o intelecto, Maria a intuição, são chamados seus alfazeres, ou seja, são chamados de volta às atividades do cotidiano e tem que retornar após os 7 dias de festa, os 7 dias em Jerusalém, voltar para a Galileia. E aí desce. Se eles haviam subido, agora era hora de descer, voltar para o mundo. De lutas por plano adversário diabólico. Repentinamente, dão falta da criança, dão falta do Cristo, dão falta do homem novo. E aí eles percebem que perderam o contato com esse homem novo. Lembra lá que do intelecto, do nascimento, do encontro no coração, do encontro no cérebro, e levando a notícia a todo o corpo. E aí eles percebem que perderam o contato. E aí começa uma busca ansiosa. Primeiro ele vai até os parentes, e aí Pastorino chama a atenção que os parentes são os hábitos antigos. Né? Recorre às orações, recorre aos santos, recorre aos guias, recorre à irmã, ao Bezerra, enfim, né? Ou seja, a gente perde a conexão e aí, no desespero, a gente tenta se apegar ao que está mais próximo a gente. E não encontra.
essa criança, esse homem novo, que a gente já teve o contato, já obteve o contato, já viu o nascimento. Próximo, por favor. E não tendo encontrado, são forçados a retornar, a voltar à visão da paz. Eles são obrigados, já que experimentou o nascimento, experimentou o encontro com o homem novo, experimentou o encontro com a criança, e naquele momento percebe a falta, eles retornam para Jerusalém, reingressam na visão de paz, e só depois de algum tempo, eles levam 3 dias para encontrar, depois de algum tempo de permanência nesse estado de meditação, de busca, de desespero, de tentar encontrar, reencontrar, é que eu surpreendo novamente no templo. Depois dessa busca exaustiva, né, depois dessa busca frustrante em todos os lugares, encontro onde? No templo. No templo, que é o local sagrado, é o local onde está a chama divina, o coração, o tabernáculo do Espírito Santo, como ele coloca aqui. Próximo, por favor, Rui. E aí, quando eles reencontram, se alegram. E recrimina por ter desaparecido. Isso é bem interessante, porque nós nos afastamos, né? O intelecto, a intuição parte na frente, o intelecto parte depois, percebe que se afastaram e depois recrimina. Onde é que você estava? Onde é que você se encontrava? Por que você nos deixou? E recrimina por haver desaparecido. A resposta é exata. Onde você me encontraria? Onde me encontrei, se não nesse templo, no interior do coração? Se não no que é de meu Pai? Então, para que procurar? Já sabemos onde encontrá-lo. É o que coloca Pastorino. Só existe um lugar onde a gente pode encontrar o divino. E a gente vai ver que Jesus vai falar isso depois para a Samaritana. É onde é que nós devemos orar, onde é que nós devemos, em espírito e verdade, mas no templo do coração, que é onde o Cristo se encontrava naquele momento, no templo, no local sagrado, no tabernáculo do coração. Próximo, por favor. Depois, mais firmes na fé, unidos mais do que nunca ao Cristo interno, compreendem que deverão voltar ao mundo. Isso é bem interessante, que mesmo desde o nascimento, precisando ir para o Egito, precisando voltar à Galiléia, precisando ir para Jerusalém, a gente está sempre precisando ir para a feira. A gente está precisando sempre viver no mundo, levando consigo. E aí que é o interessante, sem se distrair com as luzes do mundo, sem se distrair com as coisas que o mundo oferece, sem se distrair. Ele coloca, entre aspas, parentes e conhecidos, lidando no mundo sem perder o contato com Deus em nossos corações. É necessário você viver nesse mundo. Agora, a gente não pode perder essa conexão com o divino. A gente não pode mais perder a conexão com essa criança, com esse homem novo que nasceu. E é isso que faz a intuição, que todo percebeu e guardou tudo o que ocorreu no seu coração, em seu registro íntimo, que é como Maria faz, né? Ela grava tudo no coração, e a intuição guardou todas aquelas coisas. E aí, finalizando, no próximo slide, no versículo final está resumida toda a ascensão sublime. Jesus progredia no tríplice aspecto da individualidade, então Jesus progredia a criança, o homem novo, em sabedoria, da personalidade, maturidade e da divindade, a benevolência e amor. Então, o tríplice aspecto, sabedoria, maturidade, benevolência, não só em relação a Deus, como em relação aos homens. É o progresso que temos que perlustrar, avançar sempre, conquistando cada vez mais nos 3 campos. Esse é o resumo desse capítulo, desse tópico, que é a ida ao templo. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, e que a gente possa abrir agora para os complementos e para as colaborações. Dúvida, graças a Deus, na quinta ninguém tem. Pois é, gente. Então, como o Marconi já